nada, cabeça pra cima. Olá, queridos, é sempre uma alegria a gente estar com vocês em cada um dos programas Cabeça para Cima. Lembrando que você assiste o Cabeça para Cima pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima, que quer ver você sempre assim, como o próprio nome do programa diz, de cabeça para cima. Por isso, a gente traz aqui temas que informam, que orientam, que edificam a sua vida a cada dia. E o programa ele é feito também, construído com você. Quando você quer um tema debatido aqui, você manda um e-mail, um SMS ou até pelo Facebook e a gente vai, com certeza, debater o tema que você quer. Porque nós queremos atender você, nós queremos abençoar a sua vida. E por falar em abençoar a vida, quero lembrar aqui, colocar o meu agradecimento diário aos nossos queridos semeadores que tanto abençoam a Boas Novas, porque oram por nós, porque estão conosco nos nossos desafios, ajudando a Boas Novas a alcançá-los, porque também contribuem com aquilo que podem, seja atendendo o nosso desafio de R$1 por dia ou com valores maiores, porque podem contribuir mais. Deus, Ele olha para isso, né? Ele se importa com aquilo que o nosso coração determina para que a gente possa contribuir. Semeador querido, muitíssimo obrigada. Você sabe que você faz toda a diferença. Você é um elemento adicional e que está sempre sentado ao nosso lado, permitindo que a Boas Novas chegue a todos os lugares do Brasil e do mundo. Que o Senhor possa te retribuir e abençoar a tua vida. Você que ainda não é um semeador, mas gosta da nossa programação. Às vezes reclama de um monte de coisas, dos horários, etc. Mas que tem sido abençoado. Vem para o nosso exército, vem ser um semeador de Boas Novas. Liga agora 212-6300 ou entra no nosso site e se torne um semeador. Venha realizar também os seus projetos e os seus desejos de cobrir o Brasil com Boas Novas. Nós estamos no final do ano no início do ano de 2014, né? Início de ano é sempre aquele tempo assim da gente refazer projetos, dar uma olhadinha para a nossa vida, rever as nossas metas e definir propósitos. E a questão é, você que está com a gente hoje, você já parou para pensar o que você está fazendo nesse mundo? Qual é a sua missão? Deixa eu te falar uma coisa, a Junta de Missões Mundiais, ela quer ajudar você nessa história. E por isso ela desenvolveu um projeto, o Projeto Sim, que ele vai dar diretrizes para todos aqueles que estão buscando encontrar a sua missão, encontrar a sua vocação. E no Cabeça para Cima de hoje você vai conhecer o Projeto Sim. Veja o nosso informativo e participa com a gente. A Junta de Missões Mundiais atua na expansão do trabalho missionário além das fronteiras do Brasil, no despertamento e preparo de vocacionados para missões, dentre muitas outras ações que contribuem para a divulgação do Evangelho no mundo. Um de seus projetos é conhecido como Sim, Todos Somos Vocacionados. O evento foi promovido pela primeira vez em 2012. Reuniu 1.500 jovens de diferentes regiões do Brasil para refletir sobre a vocação de cada cristão e a missão de Deus neste mundo. Com o público-alvo formado por jovens entre 16 e 30 anos de idade, o objetivo do projeto é criar e manter um diálogo com quem quer se envolver mais com o que Deus tem feito no mundo, utilizando a sua profissão para fazer o bem ao próximo e cumprir o ID de Jesus. É isso aí. E você, quer se envolver um pouco mais com aquilo que Deus está fazendo no mundo? A gente está aqui começando a repetir uma frase que é da Nauzira, querida missionária, né, que é dizendo que, Senhor, não me deixa fora daquilo que Tu está fazendo no mundo e no Brasil. Eu estou dizendo isso para a minha vida. E você? Está dizendo o quê? E você? Você já parou para pensar? Já sabe qual é a sua vocação? Já tem o seu projeto de vida estabelecido? Hoje a gente pode te ajudar. A gente vai conversar sobre o projeto Sim. E eu tenho gente aqui no estúdio que está completamente envolvido também com esse projeto e que tem colocado as suas vidas diante do Senhor, entregando essa vida a Deus para que Ele possa fazer, agir, reagir
e tocar os projetos dele para a gente. Com a gente aqui, o Fabiano Bispo, ele que é publicitário e também trabalha no planejamento de comunicação da Junta de Missões Mundiais. Bacana! Publicitário na junta deve fazer, assim, uma diferença bacana, né, Fabiano? A gente tenta fazer, a gente procura fazer, é o nosso objetivo, fazer com que tudo aquilo que eu aprendi, né, tudo aquilo que me inspirou, tudo aquilo que me deu vontade de correr atrás, de estudar, hoje possa fazer diferença no trabalho da Junta de Missões Mundiais. Perfeito. Os talentos que Deus te deu, aplicados na obra dele, né? Isso é muito bacana. Exatamente. É um prazer adicional a gente poder trabalhar na obra, né? Quer dizer, muitas vezes a gente poder ter o sustento para a vida da gente trabalhando na obra de Deus, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu já trabalhei em diversos lugares, em agências de publicidade e tudo mais, e hoje eu entendo muito, assim, por que Deus me direcionou em determinados caminhos e tudo que eu aprendi, toda a bagagem das agências, nos lugares, hoje eu posso colocar à disposição da obra missionária através de orientações em termos de comunicação e tudo mais. Tem sido uma honra, uma honra para mim. Bacana. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje no Cabeça para Cima, viu? Também conosco a Eliana Moura. A Eliana, ela é editora de conteúdo da Junta de Missões Mundiais. Ela trabalha no planejamento do projeto Sim. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Obrigada a você, Celeste. Isso aí. Envolvida num projeto para ajudar os outros a descobrirem a sua vocação. Que coisa bacana. E ajudando os outros, a gente ajuda a si mesmo, né? A gente vai se encontrando no processo, vai conhecendo gente, vai cruzando com histórias, vai crescendo por dentro, né? Vai descobrindo mais de Deus na vida da gente através da vida do outro. É bem legal. Bacana, bacana, né? Aquilo que Deus dá pra gente, a gente compartilha. É um prazer realmente fantástico isso, né? Obrigadíssima por estar com a gente Obrigada aqui no você. Cabeça para Cima e na Boas Novas. Tá bom? E completa o nosso time, queridos, o pastor Fernando Leiros. Ele que, além de pastor, é também coordenador de mobilização e eventos da Junta de Missões Mundiais. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Celeste, pela oportunidade. Pois é, né? Televisão tem essa coisa, essa bênção da gente poder falar um tema que a gente vai conversar aqui sobre o Projeto Sim e informar para o Brasil e para o mundo, dando oportunidade a que pessoas possam usar esses recursos, né? Descobrindo a sua vocação e servindo a Deus. Muito bacana, pastor, da gente poder estar... É uma porta que vocês abrem importantíssima. Haja visto o fato de hoje tantas pessoas terem dúvidas com relação a isso, né? Não só no meio evangélico, no meio das igrejas, mas em todos os lugares. Isso é uma realidade assim latente. E vocês hoje abrem a oportunidade de nós estarmos divulgando um projeto que tem esse objetivo, de abrir oportunidades para as pessoas se verem fazendo a obra de Deus onde elas podem estar. Eu tenho um interesse super especial para conhecer o Sim e como é que ele funciona, né? Vamos já começar a falar sobre ele, porque eu penso que, inclusive, a gente está numa época onde essa questão da vocação, ela está meio que sendo deixada de lado, né? As pessoas muitas vezes escolhem aquilo que vão fazer, escolhem o curso universitário pelo rendimento, pela questão da disponibilidade de vagas, né? O que que tem lá de vaga, às vezes vai para um vestibular, se inscreve até em não sei quantos cursos, coisas completamente diferentes, né? E passou naquela, então tá, foi essa que eu passei, lá vou eu. E acabam sendo profissionais, muitas vezes, até medíocres mesmo, porque não se encontraram, né? Porque não isso quando não só tem o objetivo de ver a situação financeira, né? Exatamente. A remuneração que elas vão ter de retorno no final do curso concluído. Nada além, infelizmente. A pressão também da sociedade para que a pessoa se decida rapidamente o que ela vai fazer, talvez isso também atrapalhe um pouco ela poder parar e pensar, não, peraí, não é isso que me motiva a levantar da cama todos os dias, mas as orientações que eu recebo de amigos, muitas vezes de pessoas que nos cercam, não, vai por aqui porque aqui talvez você
você ganhe mais, ou aqui você pode se dar bem. E muitas vezes aquela paixão antiga, aquilo realmente que move a pessoa e que naturalmente, através de um bom serviço dela, ela poderia se sustentar, ela poderia seguir em frente, aquilo é deixado de lado. E aí uma eterna vida de frustração por não ter realizado um sonho, por não estar fazendo aquilo que mais lhe agrada, ou que mais sabe fazer melhor. E deixando de servir a ela mesma, né, com o que sabe fazer, com o que gosta, acaba se perdendo no serviço ao outro, né? Porque você não tem motivação nem para si mesmo, que dirá para estender sua mão e para usar os seus dons, talentos e habilidades para melhorar a vida de quem está perto, né? Perfeito. Então tudo desencaixa. Perfeito. O que é o SIM? Então, vamos começar por aí. O que é o SIM? O que é esse projeto? O SIM, falando de forma bastante objetiva, o SIM é um projeto que visa falar sobre vocação. O nome completo do projeto é SIM, Todos Somos Vocacionados. Então, o nome, a ideia é que o nome ele já explica por si só aquilo que a gente quer comunicar, aquilo que a gente quer falar, aquilo que a gente quer fazer. Então, o projeto nada mais é do que um espaço para a gente poder mergulhar nesse tema, vocação. Sim, todos somos vocacionados. Tentar mostrar para a turma, para as pessoas, que todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma vocação, e talvez a gente precisa trabalhar isso, descobrir ou redescobrir. Então, sim, é um evento que fala sobre vocação, que emerge nesse assunto da vocação. Permitindo que as pessoas possam descobrir a sua própria vocação ou caminhando mais para a questão missionária. Qual é assim, o objetivo? Ele é mais amplo ou mais direcionado? Eu penso que, na verdade, é assim, todo cristão tem uma vocação. Ela já é implícita no ato de você crer em Jesus. Então, necessariamente, nós temos todos, literalmente, uma vocação. O grande problema é que isso se perde ao longo do tempo, se perde ao longo da jornada, se perde ao longo da caminhada. Aquele ardor quando você aceita Jesus e que você sente um fogo enorme dentro de você, um desejo imenso de proclamar o Evangelho, é aquilo, é um retorno a você ver-se de novo com aquele sentimento. E, na verdade, isso desde jovem. Como o Fabiano falava sobre a questão, né, da pressão. Hoje, a pressão de se decidir o que você vai ser começa desde muito cedo. É verdade. Onde a imaturidade ela é real. Então, como é que um jovem vai saber o que fazer e, ainda mais, manter-se naquele chamado, naquela vocação, para poder permanecer cumprindo o ID de Jesus? Isso é que é o mais complicado, é o mais difícil. Uma grande questão de hoje em dia, que a gente tem conversado bastante, conversou bastante no SIM 2012, vai conversar novamente bastante agora em 2014, é que vocacionado não é só o pastor e o missionário. Exato. Né? Não é só o pessoal que tem uma função religiosa, que está dentro da igreja. Né? O que a gente faz nos outros 6 dias? Né? A gente se pergunta isso. Então, como é que é o nosso dia a dia? Quem sou eu no meu trabalho? Né? Como é que eu me porto diante da sociedade? Como é que eu sirvo? Como é que eu transformo o que eu sei, o que eu tenho, o que eu sou em serviço, né? Em retorno para a comunidade? Seja a minha família, né? Seja a sociedade em geral, o lugar que eu trabalho. Então, não é um status ou um privilégio só de quem trabalha na igreja. Né? Viver a missão de Deus, participar do que Ele está fazendo no mundo, é uma coisa para todos nós. Né? Eu acho muito bacana porque eu percebo a própria igreja muito mais atenta com a questão de que a igreja, ela sempre foi atenta a isso, mas eu acho que hoje ela está buscando trabalhar isso melhor e dar ferramentas para que cada um perceba que o ser humano é um ser integral. Quando você decide ser cristão, você é cristão todo dia, toda hora, onde quer que você esteja. Né? Não existe esse negócio de vida cristã e vida secular. Isso aí é balela. Uma segmentação, né, do indivíduo. Exato. Né? Eu sou cristão ou eu não sou cristão, onde quer que eu esteja. O que eu faço
faço com isso? Como é que a gente transforma isso numa realidade, né? Queridos, tem um vídeo aí que a gente vai mostrar um pouquinho da questão do trabalho da Junta de Missões Mundiais, é um vídeo institucional. Eu vou apresentar o vídeo, a gente vai para o intervalo e eu volto para a gente aí começar a dizer por que desse projeto, como é que ele funciona, como é que ele surgiu e como é que ele funciona. Legal. Tá legal? Legal. Vamos ao vídeo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Sim, eu sou vocacionado. E você, é vocacionado? Isso é o que a gente está conversando aqui hoje com o pessoal da Junta de Missões Mundiais, que fala para a gente sobre o SIM, projeto que ajuda as pessoas e dá diretrizes para que você encontre, exerça a sua vocação, não é isso? Isso. Como é que surgiu a ideia do SIM? Por que ele foi criado? Para quem ele foi criado? Na verdade, no primeiro momento, né, a intenção já era voltada para o jovem. No primeiro momento, né, isso lá em 2012, quando nós fizemos o primeiro projeto, lá no interior de São Paulo, a intenção era voltar o trabalho para o jovem, para poder dar a direção, para poder dar o alinhamento, né, até exatamente por essa ideia, essa questão de que a gente entende que o jovem hoje está muito sem norte. Então vamos dar um norteador para ele, para que ele possa saber o que caminhar, né? E aí, nesse interregno, houve algumas mudanças, até por conta dos resultados que nós obtivemos em 2012, que foram dando um melhor delineamento do que nós precisaríamos fazer para que agora, né, no ano de 2014, nós tivéssemos um SIM um pouco diferente, com algumas novidades e algumas ideias melhores para poder passar para o jovem um foco ainda mais real daquilo que ele deve fazer e de como ele deve agir. A necessidade no início, sim, isso nasceu dentro de uma agência missionária. A gente teve como parceria também a Junta de Missões Nacionais, que trabalhou bastante no primeiro evento e agora também está formando parceria com a gente. E a grande pergunta dentro da Junta de Missões era como poder comunicar para o jovem de que ele pode ser um missionário, ele pode fazer missões, mas para que ele faça missões, ele não precisa largar tudo e ir para a África, ou ir para a Ásia, ou ir para algum lugar distante da sua casa. Então, a gente se fazia essa pergunta. Que missão não é só isso, poxa, né? Missão não é só largar tudo. Como um dos missionários nossos costuma dizer, olha, eu não larguei tudo, eu vim com tudo. Ou seja, aonde ele está hoje, ele veio com toda a sua história, com toda a sua bagagem. Mas aquela pessoa, talvez, que não quer sair, que não se sentiu chamada para deixar o país ou deixar o lugar onde está o Estado e tudo mais, ela também é missionária, ela também pode fazer missões e ela glorifica tanto a Deus como o missionário que está fazendo um trabalho na África e tudo mais. Daí vem a ideia de que não, a gente não pode fazer simplesmente um congresso missionário, a gente não pode fazer um evento missionário, mais um lugar para poder despertar algumas pessoas, mas por que não um evento em que possa despertar a todos? Então, sim, a gente vamos ter pessoas que têm chamados específicos, que vão para a África e isso é vocação. Mas também aquela pessoa que quer servir na sua vizinhança, na sua rua, que quer fazer a diferença, talvez no seu prédio, essa pessoa também faz a diferença, essa pessoa também glorifica a Deus e ela trabalha em prol do reino de Deus da mesma forma que um missionário, um pastor ou alguém que trabalha em tempo integral na igreja. E o mais interessante é que no processo a gente acaba com resultados surpreendentes, né? Porque a gente acaba virando para a galera e dizendo, olha, todos somos vocacionados, vamos trabalhar aqui, vamos ser voluntário, né? Vamos nos envolver com a missão
mas nisso as pessoas se sentem mais abertas, mais aliviadas, menos pressionadas, se sentem participantes e acabam sendo tocadas pelo Espírito Santo. E a gente teve 2 turmas que se formaram para os projetos que a gente tem, né, Radical, para o projeto Radical Ásia, a turma já partiu, e o projeto Radical Haiti, né? Eles já estão no campo, né? Então foram muitos jovens, muita gente. A gente tem um espaço da tenda Convocação, mas é muita gente que senta, conversa, chora, ora. Eu posso ser dentista, eu posso, pode. E é muito bonito porque a gente acompanha essa galera no caminho e vê como essa galera se envolve e vai descobrindo missões no dia a dia e daqui a pouco está lá fazendo treinamento para ir para o campo. Exatamente, a consequência é natural. E talvez se chegássemos de forma incisiva, do tipo, olha, você precisa largar tudo, você Deus tem um plano para você, um novo caminho. Talvez algumas pessoas se sentiriam um pouco pressionadas. Poxa, mais uma pressão, eu já tive a pressão da universidade, a pressão da profissão, mais uma pressão. E, na verdade, quando a gente chega para ela, não, você é vocacionada com o que você faz, você vai sair daqui hoje, amanhã você já pode exercer uma função, fazer a sua missão, exercer a sua vocação. E, naturalmente, o que a gente consegue observar é que quando a pessoa entende isso e ela começa a respirar isso, naturalmente, daqui a algum tempo, ela já está procurando por voos maiores, né? Realmente querendo totalmente saber. Pastor Vitor Manuel Valente, o meu pastor, né? Ele tem usado e trabalhado muito essa expressão de todos nós somos missionários disfarçados da nossa profissão. Onde quer que nós estejamos, somos missionários. Eu acho que isso tem muito a ver com o sentido do projeto. Viver como Jesus viveu. E ele fala isso com grande propriedade, porque isso é uma verdade. Né? Imagina o que um médico não pode fazer na sua profissão. Né? Nós conhecemos a esposa do pastor Novaes, da Igreja Barão da Taquara, médica, né, abençoadora, ajuda muito. E quanto ela proclama o Evangelho, falando de Deus aquelas pessoas que ela atende. Quantos advogados não podem fazer isso, né? Falando isso, você me remete, assim, desculpa lhe cortar, sim, mas você me remete ao ministério de Jesus aqui na Terra, né? O que ele fazia? Ele não chegava lá e ficava pregando, ele chegava lá com o cego e curava o cego. Né? Ele chegava com o aleijado e curava o aleijado. O que ele tinha, ele dava. Porque ele, exatamente, o que ele tinha, ele dava. E abre o precedente para falar, né? Exatamente, e com isso ele começava a mostrar o amor dele, porque isso é o Evangelho de Cristo, é o amor de Cristo, né? A gente está falando aqui em formar pessoas, em dar diretrizes, em despertar a visão das pessoas. A nossa produção foi na rua, perguntar para as pessoas e perceber um pouquinho como é que elas estão. Vamos ver o que a produção perguntou e o que o pessoal respondeu. Vamos lá. Qual a sua motivação para viver? A minha motivação para viver, primeiramente, é família. Minha família me motiva muito a viver. Também meu trabalho, a religião também que eu confesso, me faz viver muito melhor também. E, enfim, tudo. Mais a família mesmo me motiva a viver bastante. Para mim, o que dá é fazer o que eu gosto, realmente eu gosto. Que a minha paixão, eu sou dançarina, então isso é a minha motivação. Eu posso fazer muitas coisas na vida, trabalho, no motel e tudo mais, mas a minha motivação principal é essa, me dedicar ao que eu gosto. A minha motivação na minha vida é meu pai, minha mãe, o meu trabalho, o meu relacionamento familiar. Praticamente é isso tudo que é a motivação da minha vida. Minha família, minha mãe, meu trabalho também, para conquistar meu objetivo, entendeu? Voltar a estudar a faculdade, voltar a faculdade que eu fazia antes, estudar, entendeu? Terminar meu estudo e conquistar uma coisa melhor. Minha motivação é para viver Deus, que Ele é o único caminho para poder você conseguir tudo na vida. Tem, lógico, minha mãe, né? É o exemplo de vida, então tem que conseguir ela como meta e fundo nisso. A motivação para me viver é minha família, minha mãe, meus irmãos, todo mundo da minha família me motiva a viver. É isso aí. E você? Qual é a sua motivação para viver? O que você faz da sua vida? Tem noção de qual é a sua missão? Vocês têm ajudado as pessoas a se encaminharem, né? A perceberem isso. E aí, como é que funciona
a questão do projeto, quais são os alvos de vocês? Hoje na verdade, né, existem alvos, que são claros, que o primeiro é conseguir mobilizar a juventude, mobilizar as pessoas que querem comunicar conosco sobre essa ideia de vocação e fazer com que elas caminhem nesse trajeto de chegarem ao alvo da vocação, de saberem como se disponibilizar a fazer a missão acontecer através daquilo que ela tem como uma vocação pessoal. Eu penso que toda pessoa, ela naturalmente tem alguma coisa que a mexe mais, né? Que chama mais, que toca mais no coração. E normalmente a pessoa tem a tendência de viver aquilo, seja ela na profissão, seja ela no dia a dia, seja ela em casa, seja onde for. Se ela pode juntar o útil ao agradável, viver a missão que Deus nos tem dado através das boas novas de Jesus, naquilo que ela faz no dia a dia, nada melhor. Ela junta o útil ao agradável, o prazer, um cumprimento da missão. Uma grande meta, assim, não é nem meta nem alvo, mas a gente pode chamar de sonho mesmo, da equipe do SIM, das juntas missionárias, é ver a galera entendendo o todo da vida, né? Como você disse, né? O ser humano como ser inteiro, um ser integral, que vive os outros dias da semana além do domingo, que se envolve com as pessoas, que sabe ouvir mais, né? E a gente ouviu a galera falar ali na entrevista, né? O que te move, né? Minha família. E muitas vezes a gente quer salvar o mundo, né? A gente ouve muito essa frase hoje em dia, mas não lava a louça da pia. Então a gente tem que aprender que vocação começa dentro de casa, né? Orar, servir, mobilizar, contribuir com missões, não são ações separadas, né? O ambiente missionário, as oportunidades missionárias são os lugares onde a gente encontra as necessidades. O que faz a gente enxergar as necessidades é o que a gente sabe fazer, né? Se eu sei costurar, eu vou perceber alguma coisa, quero te ajudar em alguma coisa que eu vi nessa área, né? Se eu sei tocar piano, eu vou te ajudar no seu casamento e tal. Exemplos simples, mas que são como a gente se envolve, né? Como a gente vê o nosso lugar no mundo. Então, sim, ele vem com esse grande sonho de mostrar para as pessoas que tem como encontrar o nosso lugar no mundo, encontrando o nosso lugar no projeto de Deus. Dessa maneira, a gente é feliz, né? Então, hoje em dia, o jovem, o SIM, ele não é só para o jovem. Qualquer um pode entrar lá, participar e se descobrir. O SIM é para quem está se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Ainda não descobri para que eu existo, não descobri qual que é a minha missão. Então, o SIM, ele vem para ajudar essa galera a responder essa pergunta e ajudar essa galera a ajudar outras pessoas, né, por meio do que sabe fazer. E tem até aquelas pessoas, né, como você está colocando, ele não é só para os jovens, de repente um foco, porque é nessa época da juventude que a gente está definindo, as grandes dúvidas, né? As grandes dúvidas, tomando decisões de vida. Mas muitas vezes você já completou a carreira, está revendo teus rumos de vida, você quer refazer o teu rumo, você quer tomar novas decisões, é uma ótima oportunidade. E isso acontece em qualquer faixa etária. Exatamente. Né? Por isso que eu disse no início que é para quem quer comunicar conosco na visão do que é vocação. Perfeito. O que eu posso fazer? Lógico que o jovem é algo que muito mais precisa hoje dessa intenção, dessa ajuda, desse objetivo, claro. Porque ele tem as dúvidas normais da própria idade. Mas quantas pessoas, né, a gente no nosso dia a dia, eu como pastor, ajudo a tentar reorientar na vida. E que não tem seus 17, 18, na verdade tem seus 30, 40, às vezes até mais. Né? Eu já tive a oportunidade de ajudar pessoas assim. Então a realidade é, quem quer ser vocacionado? Quem precisa ser vocacionado? Quem deseja? Quem quer colocar isso para fora? Então é nisso que a gente precisa trabalhar. Pessoas que desejam viver a vocação e entender a vocação de forma plena, de forma absoluta. Exatamente. A gente entende que nunca é tarde para poder descobrir sua vocação ou reposicioná-la ou redescobrir, né? Resgatar algo que está, né, um sonho enterrado, uma vontade que você tinha de realizar a missão através de um caminho e esse caminho não pode ser realizado. Eu acho que nunca é tarde para isso. E o projeto também envolve essas pessoas também. E às vezes a gente até sabe o que gosta, sabe o que sabe fazer,
mas a gente não sabe onde fazer, como aplicar, como isso se relaciona com as esferas da nossa vida, né? Com a sociedade, com a família, o eu, a igreja. Então, às vezes a gente, como a gente estava dizendo, quer salvar o mundo, mas não está bem resolvido, sabe o que fazer, mas não trata bem o pai, a mãe, não exerce a vocação em casa. Então, essa proposta dos 4Ds que a gente traz para o SIM 2014, que são as 4 dimensões, eu, família, igreja e sociedade, vem para dizer, olha, se envolva, mexa com a história, deixa a sua marca. Perfeito. A gente já vai fazer mais um intervalo e na volta a gente vai agora focar nessa questão de como é que funciona. Quem quer participar, quem quer topar esse desafio, quem quer descobrir a sua vocação, como é que faz? Como é que encontra vocês e como é que vocês podem ajudar essas pessoas? Ok? Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí. Mais uma vez, você já tem certeza daquilo que você quer fazer? Você está feliz com aquilo que você está fazendo? Você considera que tem contribuído para a sociedade com aquilo que você faz? Eu vou mostrar para vocês mais um Povo Fala, quando a gente foi perguntar também na rua isso, se as pessoas elas estão contribuindo para a sociedade na visão pessoal delas. Será que estão? Podemos passar? O Povo Fala agora? Vamos lá. O que você faz com a sua profissão? Você apenas executa o seu trabalho ou você tem como, através da sua profissão, fazer o bem ao próximo? Não, eu consigo, através da minha profissão, fazer o bem ao próximo, até porque eu trabalho na área de RH, então é uma área muito de humanas, assim. Então eu lido muito com pessoas. Então entender elas e fazer com que elas também possam me entender, eu tenho uma grande dificuldade nisso tudo. Bom, eu sou cabeleireiro, né? Amo também minha profissão, também tá aqui. E eu acho que meu trabalho já é fazer um bom ao próximo, né? Eu ajudo a embelezar, ajudo a aumentar a autoestima. Acho que meu trabalho também é isso. Quando eu posso, por exemplo, ajudar em algum lugar dando aulas de dança e tudo mais, de graça, eu vou e não tenho problema não, porque eu faço porque eu gosto, não pelo dinheiro. No meu trabalho existe também fazer o bem ao próximo, que a gente trabalha muito com muitas pessoas, envolvendo pessoas mesmo. A gente sempre tem que, não é trabalhar só para trabalhar, a gente tem que trabalhar feliz com si próprio e fazendo muito bem ao próximo. Também ajuda outras pessoas também, aqueles que não têm, aqueles que têm necessidade, não têm condições nenhuma de pagar, também ajudo sim, senhora. É isso aí, né? As pessoas, a gente sempre tem uma noção de que está ajudando o próximo também, mas nem sempre efetivamente a gente está, né? Isso pode ser uma visão um pouco distorcida. Quem quer ter convicção de que ajuda, convicção da sua vocação, quem quer se integrar ao SIM, faz como? Bom, a gente inaugurou, foi ontem mais ou menos, a parte da manhã, a gente começou com o nosso site, colocamos no ar. Ele ainda tem algumas coisas para ajustar, mas as inscrições para o evento, sim, que vai acontecer no próximo dia de 1 a 3 de maio, na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E você pode se inscrever, as pessoas podem se inscrever pelo site vocação4d.com.br. Vocação, sem cedilha e tio, 4d.com.br. Você acessa o botão de inscrição e faz a sua inscrição normalmente. Bacana. Lá as vagas não são muitas, então se as pessoas puderem se anteciparem, será bom para elas. E as inscrições já estão abertas, as pessoas podem ir no site e se inscreverem e se informar mais sobre o evento através do site. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está colocando lá para que as pessoas possam entender mais um pouco mais do SIM e desse conceito de Vocação 4D, que vai ser o tema central do nosso evento esse ano. O que acontece nesse evento? O que vocês vão que tipo de atividades vocês fazem para atrair as pessoas, para despertar, para sensibilizar? Como é que é? Como o perfil da galera é múltiplo, o evento é múltiplo também. A gente tem múltiplos espaços, múltiplas formas de produzir alguma coisa de bom, não só para a igreja, não só para a gente mesmo, mas para a sociedade. Então a gente começa o dia com palestras, com palestrantes assim exímios, gente que está envolvida com a missão,
né, que encontrou sua vocação, tem nos ajudado a ajudar outras pessoas. Depois a gente vai para um painel. A gente quer muito desenvolver ideias sobre teologia bíblica da vocação. Então a gente vai ter espaços para a galera que é mais séria, mais envolvida com essa pegada da teologia. Não, eu quero marcar a história, eu quero escrever isso, vamos registrar. E também vai ter outro espaço mais aberto, né, de debate, de conversa mesmo, com algumas propostas diferentes. A gente tem surpresas guardadas, né, bem legais. A gente está chamando de experiências em 4D, né? E aí, à tarde, a gente tem painéis e oficinas com temas, assim, extraordinários. Realmente, gente muito boa, com oficinas não daquela que você senta e fica escutando, mas que você trabalha, você põe a mão na massa, se envolve, né? A gente, à noite, volta com bandas. Esse ano a gente está com Banda Resgate, Banda Crombie, com Paulo César Baruch. Então tá muito legal, tá bem recheado e a galera não vai ficar parada, né? Vai estar envolvida de um jeito inteligente e divertido. Bem dinâmico. Né? Bem múltiplo. Vocês já estão na terceira edição do Sim, é isso? Segunda edição. A primeira foi em 2012. Foi uma experiência muito boa para a gente e, como o Leiros falou no início, serviu como experiência para a gente e para a gente alinhar e realinhar algumas coisas, né? A gente está colocando esse tema da vocação 4D justamente para poder reforçar mais. O Sim por si só, ele já propõe ao participante que ele experimente a vida dele através da missão, através da vocação. Mas o tema vocação 4D, ele reforça mais ainda esse conceito, porque a gente está trabalhando de forma bastante literária de que a pessoa precisa experimentar, viver a vocação dela no ambiente da sua família, consigo mesmo, na sociedade e também no ambiente da comunidade, no ambiente da igreja. A gente não pode falar, por exemplo, que, poxa, eu sou igreja em qualquer lugar, o que é uma verdade, mas isso não é um subterfúgio para que a pessoa ache, não, então eu não preciso da comunidade, eu não preciso da comunhão, eu não preciso crescer com os meus irmãos. E o que é ser igreja em qualquer lugar, né? Exatamente. Ser igreja em qualquer lugar não é chegar lá agora e começar aquela coisa de crítica, de santidade, de não sei o quê. Exatamente. Né? Tem não muito mais a ver isso, com a sua ação e olhar para a vida de Jesus. Eu sempre costumo falar de que quando nós realizamos a missão, na verdade nós somos realizados por ela. Entendeu? Quando nós exercemos e realizamos a vocação, na verdade nós somos realizados por ela. Não tem alegria maior. Muitas vezes a gente olha uma pessoa fazendo um trabalho que você fala assim, nossa, esse trabalho, nossa, não imagino a tristeza que a pessoa tem em fazer esse trabalho tão duro e tão árduo. E você vai falar para a pessoa é a pessoa mais feliz do mundo. Uma vez perguntaram para uma obreira, chegaram para uma obreira e falaram assim, poxa, isso que você faz eu não faço nem por $1 milhão. Ela virou e respondeu, nem eu. Né? Eu faço isso aqui porque eu amo isso aqui, eu faço isso aqui porque eu gosto de viver isso aqui. Então a vocação, ela realiza a gente e faz a gente se sentir bem, e isso faz com que a gente possa ajudar e perceber melhor as necessidades. Diz a palavra de Deus, né? A melhor coisa é dar do que receber. Exatamente. Quando nós nos doamos, fazendo com que a missão se cumpra, ela acaba, como o próprio bispo falou, se cumprindo em nós também. Depois do evento, depois desse encontro que vocês têm lá, tem algum tipo de acompanhamento? O projeto, ele início, meio e fim, durante esse evento, ou tem algo mais? Existe um acompanhamento até pela própria internet, né? As pessoas trazem o que elas viveram, né? Da experiência que elas tiveram no projeto, através do Facebook, através dos canais de relacionamento, mas eu acredito que o maior acompanhamento é o resultado final que nós temos nas igrejas, que nós temos os depoimentos daqueles que estão voltando para a igreja e que estão vivendo isso, não só na igreja, mas principalmente fora da igreja, e também o resultado final daqueles que se sentem chamados e que acabam, de alguma forma, querendo viver a missão de uma forma plena.
quer seja se voluntariando, né, trabalhando em projetos nossos espalhados tanto no Brasil quanto no mundo, ou indo para o campo também no final, né? No resultado final, o cara dizer, não, eu não aguento mais. Eu quero estar indo, né, completamente para lá. Eu quero ir de todo para lá. Né? Não abrindo mão de tudo, mas trazendo tudo comigo e indo viver esse negócio direto lá no campo. Então você tem esse acompanhamento exatamente pelo retorno que você acaba tendo dos depoimentos, dos resultados, das palavras que são deixadas no Facebook, de tudo que elas vivenciaram. É interessante, né? É muito bacana. O vínculo que se forma também, a galera que participa do SIM, ela fica colada. Ela é um público fiel. E o SIM, ele é uma idealização das juntas, mas é uma cabeça de um setor chamado Convocação, né? Que a Ana Alzira é a nossa coordenadora. Então, Convocação, ele tem programas que acontecem também no decorrer do ano. Então, a galera entra em contato com o SIM, conhece mais amplamente ainda tudo que a gente faz e chama o pessoal do Convocação, que é o pessoal do SIM, para a sua igreja. Então, a gente acompanha o pessoal durante o ano, a gente tem projetos de ter pequenos grupos de estudo, isso está crescendo devagar, está se ampliando. E isso que ela falou é importante, porque como o projeto ele é de 2 em 2 anos, naquele ano que não tem o projeto, esse tipo de trabalho, né, meio que em grupos, acaba mantendo o contato com esse público que teve dentro do projeto. Perfeito. Então, há uma continuidade no diálogo, né? As cabeças continuam pensando sobre isso, o coração continua muito ardente por essa questão da vocação. Então, é bacana isso, né? Essa continuidade ao longo do ano que não tem o projeto. Né? Foi o que aconteceu agora no ano de 2013, por exemplo. Esse, na verdade, é o grande diferencial, e é algo que a gente tenta alcançar, é o grande diferencial, às vezes, de apenas uma conferência missionária ou de apenas um evento, onde você realiza, ele tem um início, um fim e só se vai tratar desse assunto daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano, que esse assunto volta e você reacende alguma coisa no seu coração, mas depois... Então, a proposta realmente do SIM é que ele vai além de um evento, mas ele é a questão de uma linha de pensamento, um projeto mesmo, onde existe o evento para poder despertar, para poder reunir quem tá pensando dessa forma, quem quer conhecer um pouco mais, mas dar continuidade. Isso que é bacana, vocês estão falando, e a minha percepção dessa questão, né, de que tem a provocação, a sensibilização, o despertamento para que essa história, sim, eu tenho uma vocação. E depois oportunidades de você já exercer essa sua vocação. E isso vai fazendo com que a convicção, né, despertada pelo projeto inicial, ela aconteça na prática e as pessoas se contatem, mantenham um relacionamento e a coisa aconteça, flua e se sedimente, né? Gente, parabéns mesmo pelo projeto. É muito bacana porque ele vem proporcionar uma mudança de comportamento e mudança de um conceito. Missionário é aquele que vai lá para outro país, vai não sei para onde. Esse é o missionário, né? E agora... Esse também é um missionário. Está dizendo isso aí, esse também é, mas não é excludente, né? Aqui, ficando aqui, no dia a dia, naquilo que você faz, você também pode ser. Ou posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo, né? Viver, né? Precisa viver, não só falar, né? Precisa estar dentro da coisa. É isso aí. Em momento nenhum a Bíblia fala que não é assim, né? Atos 1:8 diz claramente sobre isso. Quando fala que Jesus, através do Espírito Santo, nos faria o quê? Suas testemunhas. Então não tem como fugir isso. A realidade é todos somos missionários. É isso mesmo. Vamos lá, vamos já, o nosso tempo passando, nosso último intervalo. Vamos para o intervalo e a gente volta já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. A gente espera ter ajudado você a poder identificar a sua vocação. E a partir de agora, diga com total convicção: sim, eu tenho uma vocação. E participe. Se precisar de ajuda, o SIM
está aqui e vai ajudar Obrigado. a todo mundo se encontrar, não é isso? Muitíssimo obrigada pela presença e participação Obrigado de a você. vocês. Obrigada a Que Deus você. continue abençoando o trabalho e o projeto de vocês, Amém. tá bom? Amém. Encerramos o nosso programa com boa música. Hoje a gente tem um clipe especial para você, que dá continuidade ao que falamos aqui ao longo do nosso programa. Terminamos o programa com o clipe Luz na Escuridão. Paz. Deus, eu sei que eu posso te adorar dia e noite sem parar. Tenho livre acesso garantido ao teu altar. Te louvo junto com os meus irmãos. Tua palavra é luz em plena escuridão, sustento em meio à provação. No frio, em ti encontro abrigo, meu Pai, meu bom amigo e Senhor. Sou totalmente teu, ó Deus. Às vezes eu imagino como seria horrível ter que me esconder, perseguido só por te querer. Vivendo um grande sofrimento, ameaçado e acredito, como se fosse um marginal, como